Sim, estamos mesmo falando muito de Corinthians essa semana por uma razão óbvia, né? Corinthians não para de perder. E aí, em vez de camisa, hoje tem livro, ou melhor, tem coleção da revista Placar aqui, olha só. Porque a gente vai lembrar num detalhe. Fazia 17 anos, desde 2007, ano do rebaixamento, que o Corinthians não perdia 5 partidas seguidas. Perdeu na época pro Palmeiras, Sport Paraná e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e mais um jogo do Botafogo pela Copa Sul-Americana. 5 derrotas seguidas, última vez em 2007. Pelo Campeonato Paulista, a última vez foi em 87. E 87, quem está ficando mais velho vai se lembrar, foi um ano de muito susto para o Corinthians. O Corinthians terminou o primeiro turno na penúltima colocação e em abril somou derrotas consecutivas para Juventus, Palmeiras, São Bento, Guarani e Noroeste. Perder para o Guarani naquela época, o Guarani era vice-campeão brasileiro, então e o clássico para o Palmeiras, mas perdeu para o Noroeste, para o Juventus e para o São Bento numa sequência de 5 derrotas seguidas. O resultado foi essa capa da revista Placar aqui. Se você for olhar direitinho, você vai ver que o escudo do Corinthians está todo torto, né? Aqui quebradinho, aqui quebrado, aqui enferrujado, aqui a bandeira do estado de São Paulo toda rasgada, porque era o Corinthians do SOS. Lanterna e não faz gol a 11 horas. Lanterna e não faz gol a 11 horas. SOS Corinthians, era a capa da revista Placar, número 883, 4 de maio de 87, depois de um abril tenebroso. Acontece que aquele Corinthians conseguiu se recuperar e fez um segundo turno exuberante. Conseguiu inclusive a classificação. Naquele Campeonato Paulista havia um sistema de semifinais entre o campeão do primeiro turno, que foi o Palmeiras, o campeão do segundo turno, que foi o Corinthians, os dois melhores no geral. Aí você fazia a classificação independentemente dos turnos, o que deu Santos em primeiro, Corinthians em quarto, São Paulo em segundo, Palmeiras em terceiro na classificação geral, e a semifinal foi Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. E aí o Corinthians se classificou com 5-1 no Santos e 0-0 e foi para a decisão contra o São Paulo. Terminou vice-campeão. O resultado disso foi a segunda capa, de uma outra maneira, o milagre corintiano. Veja que é a mesma capa da revista Placar, essa aqui no dia 13 de julho de 87, portanto um mês e meio depois. Placar fazia a mesma capa, mas agora todo mundo lustrando o escudo do Corinthians, já consertaram a parte de cima, já está pintadinho, e o milagre corintiano representava a recuperação do Corinthians naquele Campeonato Paulista de 87. A última vez que o Corinthians tinha sofrido 5 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista. E 37 anos depois, isso se repete. Pode se repetir inclusive o que houve em 87, ou seja, você dá uma lustrada no escudo e daqui a pouco o Corinthians conseguir ganhar da Portuguesa e somar algumas vitórias e se classificar para a semifinal e final do Campeonato Estadual. Mas não está fácil a vida do Corinthians não, a ponto de o Thiago Kozlowski ter afirmado depois da derrota para o Santos na Vila Belmiro que a prioridade é tirar do rebaixamento. O Santos não ganhava um clássico na Vila desde agosto de 22 e o Corinthians não perdia 5 partidas seguidas há 17 anos, desde 2007. 5 do Paulista seguidas desde 87.